Bom dia, igreja. Só vocês têm o privilégio de receber 2 vezes o cumprimento do Senhor, porque hoje é um dia especial. Amém? É o sábado do Senhor. E se Cristo está aqui, a nossa afeição, a nossa expressão deve ser de: se eu estou cheia de Jesus, eu posso até ter chegado vazia, mas nós já recebemos uma boa porção da palavra do Senhor, que é Cristo. Se você se deixou encher, tem alegria aí, amém? Vamos ficar disponível para o Senhor, para tudo quanto Ele tem para falar conosco? Amém. Nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre as profecias, né? Nós vamos começar falando um pouquinho sobre o sábado, porque é importante. E depois, algumas coisas o Senhor foi mudando. Nós sabemos que as profecias, elas são progressivas. O que significa isso? É igual ao nascer do sol. Ele não nasce na sua potência total. Ele vai nascendo aos pouquinhos. E quando ele chega ao meio-dia, é a potência máxima da sua luz, que é o sol da justiça, que é Cristo Jesus, certo? Enquanto então o relógio do tempo está se aproximando da vinda de Cristo, então o que acontece? O relógio da profecia vai se aproximando e a palavra de Deus vai se tornando mais clara, mais evidente, e nós vamos podendo ficar mais firmes, seguros, entendendo, se preparando para aquele grande dia que eu em nome do Senhor Jesus, eu vou estar naquele dia. Mas como a Dani diz, eu não vou estar naquele dia para morrer, porque a palavra de Deus fala em acho que 2 Tessalonicenses, que com o resplendor da vinda de Cristo, os ímpios morrem. Mas aqueles que estão preparados em Cristo Jesus, que tem o selo, a marca da promessa, esse em Daniel capítulo 12, versículo 3, fala que resplandecerão com fulgor da sua glória. E eu sou uma dessas. Amém? Você pode dizer amém falando a respeito de você? Amém. Vamos fazer uma oração e nos preparar para aquilo que o Senhor vai falar. Algumas coisas vão ser diferentes daquilo que nós já estudamos, são poucas diferenças. Eu preciso acompanhar todo o andamento para não perder essa oportunidade que Deus está nos dando de preparo. Amém? Então curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, ó Pai, que a todo momento nós estamos em grande batalha. Tudo na nossa vida nós temos que escolher entre permanecer e sair, comer, levantar ou deitar, todos os momentos. E aqui não é diferente, Pai. Nós viemos na sua casa para te adorar, mas o inimigo, ele é astuto e ele tende, Pai, a trabalhar firmemente para roubar aquilo que o Senhor, o manjar da tua palavra que o Senhor tem nos preparado. Então, no nome de Jesus, ó Pai, eu quero aqui repreender e cancelar toda a arma forjada que Ele de antemão preparou para tirar a atenção, usar o tempo, a inquietação e tomar tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Então, eu estou impedindo e cancelando. E eu gostaria, Pai, humildemente, de dizer que eu não quero considerar as brechas que cada um de nós tenhamos, mas eu quero crer que o Senhor Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, envia os teus ministros, como está escrito na tua palavra, no Salmo, dá ordem a eles para que eles estejam aqui acampados, nos protegendo, livrando e guardando e nos auxiliando numa boa e perfeita compreensão de tudo quanto o Senhor queira nos falar. Senhor, as batalhas têm sido intensas no púlpito também. E o seu pregador, Pai, aquele é o porta-voz pelo qual o Senhor vai falar, também sofre dessas guerras. E eu te peço a tua proteção. Coloca um guarda na minha boca e aquilo que é necessário que se fale, Deus, que não retenha os meus lábios, mas aquilo que talvez possa vir da carne, Pai, do desejo carnal, que o Senhor não permita, tira da minha mente. Várias vezes eu já tive essa experiência com o Senhor, e eu creio, Pai, porque a minha oração é crendo, e a tua palavra diz que aquele que orar crendo receberás.
Então nós estamos aqui como igreja, como corpo, como a noiva de Cristo, orando, crendo, e receberemos a porção de força para esse tempo, para chegarmos aprovados até a volta da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, na verdade a gente já estudou sobre isso, mas nós vamos rever a marca da promessa, os santos do Altíssimo. Quem se lembra dessa expressão santos do Altíssimo? Onde ela se encontra na palavra? Daniel 7:25 usa essa expressão, santos do Altíssimo. E os santos do Altíssimo têm uma marca, um selo ou um sinal. Eu queria destrinchar um pouquinho a marca da promessa. Só no título a gente poderia ficar aqui um tempão conversando sobre isso. Marca. O que é a marca? Para a gente começar a entender, você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse 9. Apocalipse 9, nós vamos ler o versículo 4. Diz assim: nós estamos aqui na quinta trombeta, tá bom? E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal, o selo, a marca de... Mas o que será essa marca? O que será esse sinal? Nós não estamos estudando a primeira parte do título, marca. Em Apocalipse, então, nós acabamos de ler que Deus dá uma ordem ao anjo: olha, você não precisa mais ferir nada, nem árvore, nem planta, nem vegetação, nem água. Por quê? Porque isso já aconteceu nas outras trombetas. Nós estamos na quinta, lembra? Quando a gente fala do Apocalipse 7, Deus fala assim, retenha aí os ventos, os eventos naturais da natureza. Por quê? Porque os 144.000 não estão selados. Mas acontece que a partir de um determinado tempo, acontece esse selo. Esse selo, ele acontece no juízo investigativo. E ele termina, nós estamos vivendo tempos do fim, nós estamos vivendo o tempo do juízo investigativo. E o que é isso? É Jesus me investigando os desejos da minha alma. Quais são os desejos que Jesus tem encontrado na minha alma? Eu posso conversar com o Senhor a respeito disso, porque Ele tem me dito quais são. E a pergunta que a Dani fez e que eu retomo e refaço é: Jesus tem dito para você quais são os desejos da sua alma? Tem alguma associação com a harmonia, o relacionamento e a comunhão com Cristo? Ou ele tem uma associação, uma harmonia com as coisas do mundo? Nesse momento do Apocalipse 9:4, Deus libera que esse quinto anjo, ele faça mal a homens. Não mais a natureza, agora é o homem. Qual é o homem que Deus fala? Esse agora você pode tocar. É aquele que não tem o selo. Mas o que é o selo? Embaixo está escrito: os santos do Altíssimo. Como que o Senhor... Marca está relacionado com santidade, santos do Altíssimo. Como é que Deus pode nos avaliar e dizer: você está separado e você não está separado para uso santo e separado para uso mundano? Qual é a avaliação? Qual que é o padrão de Deus para essa avaliação? Isaías capítulo 8 vai nos responder. Isaías 8,
16. Isaías 8,16 fala o seguinte: liga o testemunho e sela o que, irmãos? Sela a lei entre os meus. Sela o sábado? Sela o sábado, está escrito aí? Mas o sábado está dentro da lei? Ok. Mas o que ele fala? Liga o testemunho. Ou seja, ligar significa acender, colocar na luz. Tem que ter testemunho. Ou seja, aqueles que receberão o selo, a marca da promessa, estes estão totalmente ligados e têm o testemunho da prática da lei. Então, quem pratica os 10 mandamentos, estes dão testemunhos de que estão ligados com Cristo. Tudo bem? Estão entendendo? Abra a tua Bíblia em Êxodo. Tem uma expressão muito interessante. Nós lemos aí em Apocalipse 9, versículo 4, que o sinal é colocado aonde? Na testa, na testeira. E o que significa a testeira para nós? Nós já estudamos um pouquinho disso, né? E nós sabemos que a comunicação do homem para com Deus se dá através do entendimento racional. Nós devemos oferecer um culto racional a Deus, com entendimento. E a parte do nosso cérebro que se comunica com Deus é o lobo frontal, que é a testeira. É aqui que está o nosso entendimento. Em Êxodo 38, Êxodo 39, na verdade, Êxodo 39, olha, nós vamos mexer bastante com a Bíblia, e eu peço que vocês abram, porque é a palavra de Deus que faz a diferença nas nossas vidas. Êxodo 39, Deus deu uma ordem para Moisés. Ele estava especificando tudo quanto deveria ser o santuário, como os sacerdotes deveriam se vestir, e ele fala a respeito de uma mitra. Mitra é uma espécie de um chapéu que o sacerdote usava. E nessa mitra tinha que estar escrito o seguinte, versículo 30: fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade aonde que estava essa mitra? A mitra era um chapéuzinho, mas olha a descrição aí, fizeram também uma folha de coroa, então era uma folhinha de ouro, e nessa folhinha de ouro ela vinha em cima da mitra que ficava na testeira do sacerdote, e ali estava escrito santidade ao Senhor. Vamos ver isso? Olha lá como que era. Então isso aqui, ó, onde que é, hein? Ó, aqui é a folha de ouro escrito em hebraico, santidade ao Senhor. Nos versículos superiores, anteriores, fala sobre a fitinha azul que era amarrada em cima da mitra. Então era assim que procedia. Nós somos povo santo, sacerdotes, nação eleita, amém? Então o que tem que estar na minha testeira? Santidade ao Senhor. E como que Deus avalia mesmo se eu sou santo separado? Isaías 8,16, o que ele falou? Qual que é o selo? Sela a lei. Selando a lei na minha vida significa que eu estou praticando a lei, dando testemunho, então vem o selo de santidade ao Senhor. Tudo bem? Estão acompanhando o raciocínio? Ok, nós estamos ainda falando sobre a marca.
Agora eu queria falar uma coisinha com vocês. Santidade ao Senhor, ao Altíssimo. Nós lemos lá em Êxodo 38:30 que tem que estar na minha testeira santidade ao Senhor. Qual Senhor? Porque eu vou dizer para vocês que aqueles que adoram a besta e a sua imagem, para eles a besta é Deus. Então, que tipo de Deus que eu estou servindo? Para o mundo espiritual, irmãos, você pode até dizer assim, ó, não, olha, eu sirvo a Deus, eu adoro a Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Mas o mundo espiritual não funciona com as suas palavras. O mundo espiritual testifica a verdade das suas palavras através das suas ações. Então, santidade ao Senhor. A quem você está sendo separado? Se você pratica as coisas do mundo, não, mas eu pratico só algumas. Irmãos, no reino de Deus, Deus é ciumento. Vocês vão ver na palavra de Deus o quanto Ele é ciumento. Existe uma imagem dos ciúmes de Deus. E Ele fica muito bravo. A palavra de Deus no Salmo 7 diz que Ele é um Deus que se ira todos os dias. Quer dizer que se eu praticar um pouquinho só, eu vou dizer que você não adora o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Porque se você adora, você tem que obedecer às suas especificações, os seus mandamentos, os seus estatutos e o sábado do Senhor. Então, quem é o Senhor? Vamos ver se é santidade ao Senhor. Quem é o Senhor? Pode abrir a sua Bíblia em Jeremias 10. Vamos ver quem é o Senhor. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Diz o seguinte, todo mundo abriu? Não, tá ótimo. Jeremias 10. O que nós estamos falando mesmo? Nós estamos desenvolvendo o título da mensagem, marca da promessa. Então nós estamos na marca, lemos Apocalipse 9:4, que fala da testa, que fala que Deus vai ferir aqueles que não têm a marca na testa. Aí nós desenvolvemos que o Senhor colocava na testeira, pela mitra, um emblema dele escrito santidade ao Senhor. E agora nós vamos ver que Senhor, como que o mundo espiritual vai olhar para você e dizer, não, esse é um servo do Deus Altíssimo, é um santo do Altíssimo, porque ele serve ao Deus verdadeiro. Porque existem deuses falsos? Vamos ver vamos ver o que Jeremias fala a respeito disso. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Sabe como que é manifestada a indignação de Deus nos últimos tempos? Através das pragas, que nós vamos falar um pouquinho para frente. Versículo 11. Assim lhes direi, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele, o Deus verdadeiro, fez a terra pelo seu poder. Amém? Quem são os deuses falsos? Os que não criaram o céu, a terra, os mares e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 6, a primeira mensagem fala: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorar quem? Adorai aquele que fez o céu, a terra, os mares e as fontes das águas. Então, como que o mundo espiritual me reconhece como um santo do Altíssimo? Quando eu adoro o Deus Criador. Vai guardando isso na sua cabecinha que nós vamos desenvolver isso daí. Quem são os deuses falsos? Aqueles que não criaram. Tudo bem? Bom, desenvolvido a primeira parte, a marca, agora eu quero falar sobre a promessa.
Quem é a promessa de Deus? E o que Jesus nos traz como promessa? João 3,16. O que Jesus nos promete? A vida. João 3,16 qual que é? Ninguém sabe. Para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa. Então existe uma marca e existe uma promessa. Abra a tua Bíblia, esse nós vamos abrir em João 17:3. João 17, versículo 3. Olha a promessa. E a vida eterna é esta. Qual? Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Essa é a nossa promessa? Tudo bem. Acontece, irmãos, nós já entendemos então a respeito do selo, que são os 10 mandamentos, entendemos da marca, entendemos da promessa. Acontece que dentro dos 10 mandamentos existe um grande conflito. Qual é esse grande conflito? O quarto mandamento. Por que o quarto mandamento é o grande conflito? Será que Deus poderia ser esquecido por gerações e gerações? Será que Deus poderia ser esquecido por aqueles que Ele tem chamado para serem escolhidos? Vamos ver o que a resposta, a palavra de Deus nos mostra. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Deuteronômio 8, 11. A pergunta é: existe algum perigo dos chamados de Deus o esquecerem? Deuteronômio 8 vai nos dizer se existe ou não. Deus falando: guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus. Como que um povo poderia vir esquecer do Senhor teu Deus? Continuação do versículo: não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje ordeno. Então existia uma possibilidade. Agora olha que engraçado, Deus disse: é possível que aqueles aos quais eu tenho chamado se esqueçam de mim. Quando eles simplesmente abolirem a lei da vida deles. E sabe como como é a possibilidade de se abolir a lei da vida de uma pessoa? A palavra de Deus em Tiago 2, acho que versículo 10, se eu não me engano, diz assim: que se eu tropeçar em um, eu quebro todos. E qual é o mandamento que mais se tropeça nos nossos dias, no tempo do fim? Sábado. Por que será que há um paralelo? É possível que os meus, aqueles que são chamados, os meus escolhidos, se esqueçam de mim? Deuteronômio 11 diz: sim, é possível. Quando? Quando eu não guardo os mandamentos. E olha que paralelo interessante, porque em Êxodo 20, capítulo 8, versículo 8, capítulo 20, versículo 8, diz o seguinte: lembra-te do sábado para o santificar. Que paralelo é esse? Espera aí, se eu me esquecer da lei, eu me esqueço de Deus. Mas eu vou tentar a não me esquecer da lei. Mas agora Satanás institui um plano mortal: tirar da lei o sábado e substituir pelo domingo. E aí Deus vem e fala assim: lembra-te. E aí nós vamos entender isso. Por que Deus começou? Lembra-te. Porque em Êxodo 20, versículo 11, abra sua Bíblia em Êxodo 20, versículo 11, diz o seguinte: o que Jeremias falou?
no capítulo 10:10. Quem é o Deus verdadeiro? O Deus criador do céu, da terra e dos mares. Qual é o único mandamento que há a identificação do Deus verdadeiro? É o quarto mandamento. Êxodo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Olha a identificação do Deus verdadeiro. Ou seja, o mundo espiritual vê você guardando o sábado. Ele fala, ele é um santo do Altíssimo. Por quê? Porque ele está guardando o sábado do Senhor. Por quê? Porque somente nesse dia que a mente é levada à imagem de um Deus Criador. Então no versículo 11 ele é a identificação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Se Deus santificou esse dia, significa que ele separou. Ou seja, Deus olha para a semana instituída. Quantos dias são? 7. Aí ele disse, 6 dias são comuns ou profanos, mas um dia é santo. Qual é o dia que Deus estabeleceu a sua santidade e abençoou e separou? O sábado, o 7º dia da semana. E olha que interessante a pergunta que eu vou fazer para vocês. O que torna algo santo? O que torna algo santo? A resposta é muito simples. A presença de Deus ou a presença de Jesus, certo? Então, eu posso dizer que guardo o sábado e ele não ser santo ao Senhor? Sim ou não? Pode ou não? Pode! E sabe o que o Senhor falou comigo a respeito da igreja? A igreja simplesmente diz que o sábado é santo, entende que há uma identificação, é um memorial da criação, mas ela não torna esse dia santo. E se ela não torna esse dia santo um dia separado das outras atribuições, de outros pensamentos, não separa as suas vontades carnais desse dia, o que vai acontecer? Você vai santificar esse dia? Isso é santo ao Senhor? Será que vai estar escrito na sua testa santidade ao Senhor? Olha que interessante, abre a sua Bíblia em Êxodo, você está em Êxodo, né? Volta um pouquinho em Êxodo 3:5, vamos ver o que torna algo santo. Êxodo, isso é uma passagem muito comum, a gente já leu muitas vezes. Êxodo 3:5. E disse Deus a Moisés: não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra. Por que Deus falou que aquele pedaço de terra era santo? Porque havia o quê? Significa que uma congregação inteira pode estar reunido no sábado que ele disse que deveria ser separado, mas se Deus não estiver aqui, isso se torna santo, um culto de louvor e adoração para ele, um sábado santo ao Senhor. Exige um certo esforço, irmãos, da nossa parte. Certa vez eu ouvi de um pregador o seguinte: Deus não faz o possível, porque o possível é de responsabilidade nossa. Deus é o Deus do impossível. Onde chega a limitação humana, se abre as portas de bênçãos para o desenvolvimento do impossível. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que cabe a mim e a você, naquilo que nós já sabemos, santificarmos esse dia, para que Deus habite aqui e Ele diga: esse povo é um povo santo.
Mas se as minhas ações são contrárias à luz que eu tenho recebido, você pode estar no sábado, você pode estar numa congregação, numa virgem incontaminada, mas jamais seremos olhados aos olhos do Senhor como santos do Altíssimo. Olha outra passagem da Bíblia, Êxodo 29, nós estamos dizendo que o que torna algo santo é a presença de Deus. Deus separou o sábado e disse, ele é santo, tem que ser para vocês. Nós vamos ler esse versículo, quer dizer que se eu não faço disso santo, ele não se torna santo. Êxodo 29, Êxodo 29, nós vamos ler do 43 ao 46. E ali verei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam, e santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que o tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Então foi o que eu disse, nós estamos aqui oferecendo um culto para Deus. Só que a nossa condição, a nossa possibilidade permite a presença de Deus para santificar? Sim? Amém? Sim, Senhor. Hoje eu estou aqui, estou buscando condições no Senhor, para que o Senhor habite no nosso meio. Uma das orações que eu sempre faço quando a gente vai começar o culto ou qualquer ministério, qualquer coisa que nós façamos ao Senhor, eu digo, Senhor, não existe razão para estarmos aqui reunidos enquanto povo, se o Senhor não estiver aqui. O que adianta eu escolher as músicas que eu quero, pregar o que eu quero, agir do jeito que eu quero se o Senhor não estiver aqui? Se o Senhor não habitar no nosso meio, não há santificação. Nós podemos estar no sábado, nós podemos estar na igreja, nós podemos ser a noiva pura, virgem, porém se o Senhor não habitar aqui, não há santificação. Abre a tua Bíblia em Josué 5. Josué capítulo 5, nós vamos ler o versículo 15, de 13 a 15. Um anjo aparece a Josué, e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, e eu posso colocar, e disse Jesus a Josué, não, eu não sou dos seus inimigos, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Quem que é o príncipe dos exércitos? Quem que é o Senhor dos exércitos? Deus. O príncipe, o rei é Deus, o príncipe é o filho do rei, Jesus, amém. Então Josué se prostrou sobre o rosto na terra e o adorou. Podia ser um anjo? Por que não? Porque ele adorou. Em Apocalipse, quando o João se ajoelha para adorar um anjo, ele fala, não faça isso, levanta, porque eu sou igual ao seu conservo, sou igual. Levanta, não me adora não. Então Josué adorou e disse, que diz meu Senhor ao seu servo. Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué. Tua casa tem sido santa, irmão? Cesta de preparação, pôr do sol, culto do pôr do sol, sacerdotes, mulheres, filhos,
filhas? Será que o Senhor tem tido o prazer de habitar e santificar o seu lar, santificar a sua família, santificar os seus filhos? Nos foi dado um dia de preparação, irmãos. Isso é muito sério. Aqueles que não são filhos da luz não recebem a porção do alimento no sábado. Eles precisam correr atrás do alimento no sábado. Porque o Deus de Israel dá a seus filhos a porção dobrada. Que dia? Na sexta. O pão asmo era colhido em dobro. O maná, desculpa, é porque o maná é a representação do pão, era a representação de Cristo, o pão que vem do céu, e o pão asmo é a representação de Cristo. Não sai bem não, porque isso já estava na minha cabeça, que vocês não compreenderam. Então, Deus dava em dobro. Eu pergunto, Deus tem dado em dobro? Deus deu mandamentos, Deus deu estatutos e deu sábados. Quando ele fala no Velho Testamento, ele deixa bem claro essas três condições. É sempre assim, ó: eu lhes dei os meus mandamentos, os meus estatutos, e aí ele separa os meus sábados. Se Deus estava falando dos mandamentos e da lei, precisaria colocar o sábado em especial? Mas por que Deus colocava o sábado em especial? E falava, lembra, porque ali está a lembrança de Deus. Posso, o que é? Posso pensar que o povo de Deus, a nação atual, as pessoas que habitam nesse mundo hoje, no tempo do fim, lembram de Deus? Porque se elas lembrassem, haveria uma associação. Lembra-te, porque se eu lembro do dia do sábado, eu lembro de quem? De Deus. Bom, e o Senhor pergunta, então, como está a santificação do seu lar? Ele tem sido separado, tem sido um lar santo. Sacerdotes têm sido santos. Mulheres no preparo das coisas, na administração com os filhos, a reverência desse dia. A pontualidade britânica, lembra que a gente estudou sobre isso? Sobre os protocolos reais. Será que isso está sendo mantido ou será que isso tem sido esquecido? E vou mais fundo, irmãos. Eu chego no sábado na igreja, logo termina, eu vou para casa, vou dar a volta com o cachorrinho. Quando eu chego aqui, eu vejo os meninos todos no celular, nos equipamentos eletrônicos. Sábado passado eu falei para um assim, o que você está fazendo? Quase cai. Não, olha, isso aqui não é meu. Eu falei, não perguntei se isso é seu, eu perguntei o que você está vendo. Jogando. Querido, está no sábado. Você acha que as pessoas que estão no sábado jogando joguinho de videogame, é o que ele faz todos os dias, o tempo todo, ele vai entrar no reino dos céus? Vocês acham? Vocês acham que Deus diz para as mulheres, prepara a tua casa, prepare as roupas, prepare o alimento, receba a porção dobrada? Elas não fazem, trazem a comida por fazer no sábado aqui, e vocês acham mesmo que vocês vão entrar no reino dos céus? Sacerdotes que não preparam a palavra no culto do pôr do sol, chegam apressados em cima da hora, muitas vezes já passou, já se entrou. Querida, as noivas que foram se preparar perderam o noivo. Eis aí o noivo. Eis que o noivo entrou na sua recâmara. E elas ficaram lá batendo. Irmãos, é tempo de preparo. É tempo de aprontarmos. Quantas vezes eu já falei para a igreja, mães de crianças pequenas gritam, toda hora tem que chamar a atenção. Para de gritar desse tanto. Brinca sem gritar. Quantas vezes eu já pedi, auxilie o seu filho nesse dia. Fica do lado. Brinca junto. Deus é tão bom, não proibiu a brincadeira. Mas ela tem que ser dirigida, ela tem que ser ensinada, porque esse dia é um dia santo. Eu preciso atrair a presença de Deus, mas o meu comportamento tem atraído para que esse dia seja santo, para que essa terra que nós estamos pisando, esse templo, essa igreja, minha vida, minha casa, o meu trabalho, não adianta nada. Tem programações da igreja, não vou participar, e aí você tem os seus motivos particulares que são ridículos, e você diz, não vou.
você acha que você está atraindo a santidade de Deus para sua casa, para sua vida? Isso é inimizade. Quem tem inimizade com seu irmão, a quem vê e diz que ama a Deus que não vê? Irmão, você acha mesmo que quando Jesus vier em glória, Ele vai falar: entre benditos do meu Pai, eis que tenho-vos preparado o lugar? Irmão, não se engane. Não se engane. Nós precisamos atrair a atenção de Deus, a presença de Deus. E nós não temos atraído a presença de Deus, e por isso os nossos lares não têm sido santificados. Os sábados não são santos. A comida, que muitas vezes eu vejo um monte de coisa sendo preparada, já tem que vir pronto. Ah, mas não é legal. Vai ficar ruim. Irmãos, cadê a fé que aquilo que Deus oferece, aquilo que Ele pede é bom, é perfeito para o meu corpo e é agradável? Está errado. Nós estamos errados. Nós vivemos acariciando os defeitos, os pecados familiares. Não é de maldição hereditária que eu estou falando. Familiar, porque já foi me tornado claro. Então eu convivo com aquilo de uma forma muito natural. Nunca o Espírito de Cristo vos revelará novos pecados. Cristãos, crianças, mulheres grávidas, velhos, nós vamos ler isso. Quando há uma profanação do dia, em que se remete à lembrança de um Deus vivo e verdadeiro, Ele diz assim: mata! Nós vamos ler na palavra. Por que você acha que é diferente comigo com você? Em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, ou 9:1. Eclesiastes 1:9 diz assim: o que foi, isso é o que há de ser. O que fez, isso fará. De modo que não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo, irmãos. Agora você abre a sua Bíblia, por favor, em Êxodo 8. Ezequiel 8. Essa passagem, assim, eu fiquei assim, eu já conhecia muito, mas quando mais você vai lendo, mais você vai se aperfeiçoando, mais você quer saber, mais você tem interesse, Deus vai te mostrando coisas tremendas. O título é Abominação no Santuário. Isso aqui é um santuário. Está tendo abominação, desobediência. E olha que tremendo, Deus fica tão irado que Ele se manifesta em forma de fogo. E essa forma de fogo se forma na forma de uma mão. E aí Ele pega Ezequiel pelo cabelo, assim, ó. Peraí, que eu pus essa chiquinha hoje. E eu quero demonstrar porque foi a forma como eu fui vendo Deus falar comigo através das Escrituras, mostrando a indignação e a ira de Deus. Pegou Ezequiel, que era o profeta que não estava em pecado, pegou pelo cabelo e falou: olha o que a congregação está fazendo. Vamos ler? Ezequiel 8, versículo 3. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Versículo 6. Deus é um Deus de ciúmes. E vocês estão atraindo a ira de Deus.
Jeremias, Ezequiel, não é Jeremias, Ezequiel, olha o que estão fazendo dentro da minha casa, Ezequiel. Versículo 6, e disse-lhe, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastastes do meu santuário? Mas verá ainda maiores abominações, Ezequiel. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora aquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra, Ezequiel, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E Deus falou, Laura, acorda o povo. Eles estão achando que eles são santos ao Senhor. Eles estão esquecendo que em Apocalipse 9:4, eu vou destruir aqueles que não estão selados, porque andam conforme o seu próprio entendimento. Provérbios 3, apoiados, estribados. Ele continua. Aí o Ezequiel entrou, entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis. Sabe o que significa répteis? Quando você pensa em répteis, você lembra do quê? Deus estava falando, tem um monte de cobra. Você sabe por que a tribo de Dan não entrou? Não foi uma das 12? Porque em Gênesis fala que ele era como uma víbora ao caminho, que na sua frente trata você de um jeito, nas tuas costas, víbora peçonhenta. Aí Deus está mostrando para ele, através da imagem de animais, o que está acontecendo dentro do templo. Répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filhos de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. O que é incenso? Apocalipse 5 diz que os incensos são as orações de quem? Dos santos. Mas Deus está falando que esse povo é santo? Deus estava habitando e santificando aquele lugar? Não. Deus via um bando de cobras, um monte de animais peçonhentos. Eles faziam orações vãs, e isso acendia a ira de Deus. 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Ele falou assim, na igreja você já tem uma noção, Laura, do que acontece em casa. Oculto nas trevas é quando ninguém pode estar vendo. Então ele está dizendo para mim assim, olha, você não enxerga o que eles fazem em casa, o comportamento que eles têm, o que eles falam, como eles fazem os cultos, como eles administram os seus filhos. Nós temos a lei de saúde. Essas pessoas, não sei, uma talvez saiba, sair daqui na quinta-feira, terminado o louvor, quando eu saio lá fora, criança chupando pirulito, mas estava no carro, aí fica de, pô, joga fora, ainda dá pra outra. Meu Deus, se você não viver segundo a luz que você recebeu, você não vai entrar. Nós somos julgados conforme a luz, irmãos. Eu não tenho como brigar e nem obrigar, mas eu posso exortar, e eu posso dizer, cuidado, a sirene está, você está prestes a ir para UTI, é isso que vocês querem? Ele está dizendo, você não tem noção, você tem uma noção pelo que eles fazem aqui no sábado, na sua cara. Mas abominações piores estão dentro de casa.
nas trevas onde você não consegue enxergar. Cada um nas suas câmaras pintadas de imagem. E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores. Ah, você pensa que terminou? Maiores abominações do que estas? Terminou? Não, não terminou. Não terminou. Deus continua revelando a atrocidade, a loucura das virgens. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Eu não vou falar quem que é Tamuz, está todo mundo careca de saber, né? E disse-me: viste, filho do homem, você está chorando por quê? Tamuz é a representação do mundo. O que Deus não te deu? O que você está fazendo beicinho, birradinho? E vem na casa do Senhor e chora pelas coisas do mundo. E questiona. Na quinta-feira nós ensaiamos uma música que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado for, Ele é Deus. Em todas as situações, Ele é Deus. E essa semana eu me peguei questionando o Senhor a respeito dos mártires. Eu estou lendo o Grande Conflito, a versão estendida, imensa, porque eu tenho lavado a minha alma. Decidi me preparar. Eu decidi que eu não vou ser pega de surpresa. A volta de Jesus não vai ser um ladrão na noite. E eu estudando o começo inteiro sobre a história da reforma, os reformadores e os mártires, eu chorava. Aí eu perguntei assim para o Senhor, eu me lembrei do quinto selo que fala que as almas dos mártires choravam pela justiça de Deus. Ele disse assim: olha, calma, porque o número dos conservos ainda não se completou, mas quando completar, a minha justiça virá sobre estes. E eu falava assim: Deus, e vai ter tudo isso de novo? Precisa tudo isso de novo? Ele diz: fraca. Irmãos, eu não estou brincando. O Senhor falou assim para mim: quem questiona as atitudes de Deus é fraco na fé. Aí que eu chorei mais ainda. E aí eu lembrei de Gideão, fraco, medroso. Eu falei: Deus, opera em mim as maravilhas que o Senhor operou em Gideão. Eu sou fraca, eu tenho medo, mas eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus do impossível, porque cada um dos mártires entravam para ser queimados, glorificando, cantando e orando, com seu corpo pegando fogo. E eu disse: Deus, é como se eu tivesse sido transformada, assim, transportada para aquele momento e eu pudesse olhar aquilo. E eu comecei a me questionar: será que eu dou conta? E quando a minha mente questionou: será que eu dou conta de passar ou ver um querido passando? Eu disse: Deus, para que isso? O Senhor é tão poderoso, para que essa tortura toda? E Deus disse para mim: fraca. Tem questionadores de Deus aqui? Fracos. Mas Paulo diz uma coisa tremenda. Ele diz assim: quando eu sou ser estar, eu estou. Então, portanto, eu sou. Então, é que sou forte. Como? Aceitando aquilo que Deus está falando de você e você pedir socorro. Bom, vamos ver quais as outras abominações. Não chore pelas coisas do mundo, e nem tampouco pelas que iremos passar, porque é necessário que passemos por muitas aflições, para que o nosso caráter seja moldado, aperfeiçoado.
15, e disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que essa. O ciúmes de Deus estava sendo alimentado pelas abominações. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, que é o nascer do sol, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Peraí, ele diz em Eclesiastes 1:9, isso que aconteceu, volta a acontecer, não há nada novo debaixo do céu. Nós estamos no tempo em que os homens estão virados os rostos para o oriente, adorando o sol. Como se eu estou aqui no sábado, quando você deseja as coisas da imagem da besta, você está adorando, você está dentro da casa de Deus, incitando os ciúmes de Deus. E o Deus Sol é a imagem do mundo, é a imagem. Então você diz: não, olha, eu estou aqui no sábado, eu não estou no Sunday, dia do sol, eu estou no sábado. Eu sei, mas quem você adora? É a mesma coisa, a imagem. O que você deseja? Coisas materiais? Coisas do mundo? Por que você chora? Por que você reclama? Porque você tem vislumbrado as coisas do céu e quer alcançá-las? Isso é lícito. Quantos aqui choram pelas coisas do céu? Quantos? Senhor, eu estou interessada em lutar pelas coisas espirituais. Sabe, Senhor, eu estou cansada de tropeçar na língua. Sabe por quê, Deus? Porque Satanás tem rido de mim, porque minha língua não tem sido santa. Ele até usa uma palavra, eu acho que é Tiago, inclusive, não é língua profana, ele fala uma outra palavra que é tremenda. Eu falo: Deus, eu não quero mais. E então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, torna a irritar-me. Gente, será que a terra está com violência? Vamos fazer uma avaliação nessa semana? E você sabe que eu tenho até medo, né? Porque eu falo: Deus, o Senhor sabe quanto eu confronto as pessoas. Muitos saíram daqui. Aí eu fico pensando, e oro, viu? E oro, porque eu falo: esse povo fica vendo esse povo matando, aí resolve entrar aqui com uma metralhadora e acertar em todo mundo. Mas aí eu falo assim: Deus, mas nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Isso é versículo. Então, se muitos passarinhos aqui caírem, tendo nós orado, então era vontade de Deus, com propósito, porque a vontade de Deus nunca se cumpre sem propósito. Ele não é um Deus sem propósito. As coisas não acontecem por acaso. Aquele menino naquela escola, isso é violência? E o que Deus está falando? Eles estão estão me irritando. E ei-los de chegar ao ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Quer chegar nessa condição, casa de Israel, sacerdotes do Senhor? Bom, ele estava tão bravo, que além dele ter pego o Ezequiel pelo cabelo para ir mostrando: olha isso, olha isso, olha isso, olha. Alguma semelhança com o nosso tempo? Ele começa a gritar no ouvido do Ezequiel. Vamos ver o que ele grita no ouvido de Ezequiel? Ezequiel 9, versículo 1. Aqui, ó, é a cena do Ezequiel 8. Tá?
Então me gritou aos ouvidos. Deus falou suavemente. O que é gritar? Gritar é gritar. É igual quando Jesus vai e destrói o templo e fala assim: nossa, ele pecou. Irmãos, para ele ter pecado, é bem simples entender isso, presta atenção. Jesus poderia ter pecado se ele agisse impulsivamente, mas a palavra conta que um dia anterior ele já tinha visto todas aquelas coisas. Ele fez um azorrague de cordéis. Ele, Jesus, fez para o outro dia destruir a mesa dos cambistas e daqueles que faziam comércio dentro do templo. Foi pensado, foi orado, foi recebido direção de Deus. Então, você imaginar que Deus não grita, que Deus não pega pelos cabelos, que Deus, através dos profetas, não pega para dar um safanão, Ele faz, porque Ele ama. E ele começou a gritar, e falou: olha, eu cheguei por aqui, Ezequiel, eu estou por aqui. Uma pessoa por aqui consegue falar assim: olha, então agora eu vou destruir toda a terra, porque vocês pecaram contra a minha santidade, e eu estou por aqui. Nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus? O Tiago fala assim: ó, ireis, mas não pequeis. Toda vez que Deus está irado, Ele não peca em nenhuma atitude dele, porque Ele é absolutamente santo. E aí ele começa a gritar nos ouvidos de Ezequiel. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Para quê? E eis que vinha 6 homens a caminho da porta do altar, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho. Quem é esse homem vestido de linho? Como que eu sei que é Jesus? Como eu sei que é Jesus? E se ele está vestido de linho, qual é a área do santuário que ele estava? Santíssimo. Apocalipse 8 fala que Jesus estava na presença do Pai, oferecendo as últimas intercessões. E depois que é oferecida, ele joga o incensário de ouro sobre a terra. Sabe que momento é esse? Esse momento são os últimos dias dessa terra, onde se fecha a porta da graça. E aqui em Ezequiel 9 aconteceu isso. Eles estavam fazendo orações, os sacerdotes oferecendo incenso. Nós lemos. Deus aceitou? Não, o que aquelas orações profanas fizeram? Provocaram os ciúmes de Deus, alimentaram a ponto de ele dizer: agora acabou, acabou, eu vou destruir. Jesus estava no santuário, no lugar santíssimo, e arremessou o incensário de ouro e disse: está feito. Como que eu sei disso? Olha a sentença. Jesus vinha vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre a qual estava até a entrada da casa, e clamou o homem vestido de linho, Jesus, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhes o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E os outros, disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe. Quem, irmãos, que não é para poupar? Os vossos olhos nem se compadeçais. De quem? Matar velho? Vai matar. Tem senhores de idade aqui, um monte. Como é que vocês estão se comportando na luz que vocês receberam? Ai, não concordo. Querido, eu não quero nem saber se você concorda, se você não concorda. A lei de Deus não é para ser questionada. Quem questionou foi expulso do céu. Rebelde, não questione. Você tem que ser um testemunho vivo. Questionou,
não tem santidade ao Senhor, não é santo do Altíssimo, profanou o sábado, no sábado, estando numa igreja que guarda o sábado, que conhece a verdade, profanou, está adorando o sol? Estou. Na casa do Senhor? Sim. Não vai receber a marca. Irmãos, olha o que o Espírito de Profecia nos relata em Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 62. Nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. Que estáis fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. E nem vai ter a promessa de vida eterna. Velhos, jovens, tem jovens aqui? Continuem. Parabéns, papais e mamães, que deixam vir no culto de sábado, que é o dízimo do tempo. 6 dias trabalharás. No sábado é dedicado ao Senhor. 1 dia de dízimo. Mas o coitadinho, né? Não pode. Aí ele se rebela. Aí pior que é isso. Aí seu filho não traz, mas ele pega o celular do outro e fica jogando. Tadinho, vai você, mamãe, que é responsável, seu filhinho, de mãozinha dada, queimar no fogo eterno. Depois nós vamos ler isso em Malaquias. Malaquias fala que o fogo vai tornar tudo em cinza, acaba tudo, porque o fogo ele esteriliza. Malaquias 4. Ezequiel 28 também diz isso. Deus não fica cultivando pecado, não vai cultivar Satanás para sempre, ficar torturando, ele não é torturador. Ele extermina o mal e não tortura o mal. Virgens, tem virgens? Para você também. Virgem no sentido literal da palavra aqui, viu? Meninos, tem meninos aqui? Mulheres? Olha, não poupe, não compadeça, extermina-os. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. Alguma semelhança, irmãos, com Apocalipse 9, 4? Alguma semelhança com Apocalipse 7? Que Deus fala, eu estou preparando um povo para selar. Nós estamos no juízo investigativo, está havendo uma investigação para ver se eu posso colocar um selo, porque Deus jamais colocará um selo no amante de suas iniquidades. Está há 30 anos na igreja, 30 anos cometendo o mesmo pecado. Está há 15 anos na igreja, 15 anos o mesmo pecado. Está há 10 anos o mesmo pecado. 70 anos o mesmo pecado. Cadê a obra do Espírito? Gálatas 5:22. Cadê o amor, a benignidade, desenvolvido em você a boa intenção? Quando o teu irmão faz algo que você não concorda, você é benigno. Não, mas olha, ele deve ter feito isso porque ele não deve ter entendido aqui, mas eu vou orar para que Deus me dê a oportunidade de falar com ele. A longanimidade, uma paciência longa. Cadê a tua fé? Cadê? Cadê o fruto do Espírito? Não tem. Eu acho que foi quarta-feira que a irmã falou sobre direito de justiça. Meu direito, as minhas reivindicações, o que eu acho, o que eu aceito como certo. E começais pelo meu santuário. Isso aqui é um santuário que está sendo profanado. Irmãos, nós só estaremos seguros se constantemente estivermos desconfiando do nosso eu. E aprender que a humilhação é o único caminho para se chegar no Santo dos Santos.
Olha o que o Espírito de Profecia em Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 62 diz. Os que desconfiam do eu e se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, luz recebida, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Aí a gente prega sobre essas coisas. Eu tenho certeza que hoje o sábado vai ser diferente, absoluta. Mas a questão, irmãos, não é hoje só. Eu não posso mais voltar atrás na luz que eu recebi. Mães, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aonde? Até quando a preguiça de ir atrás, gostar de ficar sentada conversando com a irmã, tá levando você e a sua família toda para o inferno? Sacerdote que enxerga e não faz nada. Houve um assassinato de 10 crianças, porque 2 pessoas eram rejeitadas na vida. O líder de 17 anos, é muito simples, quando você está em Cristo, ele te dá o relato, não precisa de um psiquiatra que fala coisas sanas, que dão nomes para demônios na área da medicina. Um cara rejeitado, irmãos, fala de amor, de carinho, de colo. Eu creio que o pouco que ele tinha era da avó, que morreu há 3 meses. Acabou toda a fonte única de amor que aquele cara tinha. Esgotou. E houve uma possessão. É possessão. A palavra de Deus diz que a minha luta não é contra carne e sangue. A palavra de Deus mente. Minha luta não era contra ele. Daquelas pessoas não era contra ele, mas houve uma possessão absoluta pela rejeição, pela raiz de amargura, pela estrutura de vida que aquele ser teve. Nós temos tanta oportunidade de amar uns aos outros, de ajudar uns aos outros, mas não criticamos, não concordamos e queremos reivindicar com os nossos atos de não estar na igreja, de sair. Quantas vezes eu falei, irmãos, eu não sou perfeita, mas eu estou à disposição. Quando as pessoas vêm me procurar e eu reconheço os meus erros, eu peço perdão. Sou cheia de falhas, mas eu estou caminhando. Eu não estou na prática de pecados conhecidos. Até 1 semana, 2 do acampamento eu estava livremente. Mas a graça do Senhor me alcançou. E ela pode alcançar você. Precisamos conquistar a marca. Irmãos, seremos destruídos se não tivermos selados. Isso aconteceu e vai voltar a acontecer. Nós acabamos de ler em Apocalipse 9:4. Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 62. O Espírito de Profecia afirma que agora é o tempo de prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Vamos ler o Salmo 7, que fala da ira de Deus, que Deus se ira todos os dias. Deus é um Deus irado, irmãos. Não brinquem. Salmo 7, eu quero ler a partir do versículo 11. Presta bem atenção no que está escrito aí. Deus é um juiz justo. Já começa assim. Se você começar a questionar, porque Deus se ira todos os dias, mas onde já se viu? Onde que... Nossa, vai molhar uma mulher grávida, velho, criança, neném de colo. Ele é justo.
palavra de Deus diz que Ele jamais destruiria uma pessoa sem antes dar muitas oportunidades de salvação. Isso é justo. Ele é um juiz justo. Guarda isso, Ele é justo. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. Ou seja, em outras palavras, estou para exercer a minha maior e perfeita justiça. Acabar novamente com o mundo através do fogo. É isso que ele está falando. E já para ele preparou armas para quem? Para os homens mortais. Pragas. As últimas 10. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Olha que coisa interessante. Deus tem setas inflamadas? A gente fala, né? Dardo inflamado do maligno. Sabe qual que é os dardos inflamados de Deus? Operação do erro. Porque eles foram tão rebeldes à verdade, à luz presente, que Deus tornou o que era verdade mentira e o que era mentira em verdade. Operação do erro. Essas são as armas inflamadas contra os perseguidores da palavra de Deus. Operação do erro. Eis que esse está com dores de perversidade. O homem concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, suas obras. Lembra que eu falei que o mundo espiritual te reconhece como filho de Deus ou de Belial pelas obras? Como é que você guarda o sábado? O Satanás pode dar risada na sua cara. Não, olha, eu sou um fiel guardador, eu tenho um selo, sábado do Senhor, aquele que diz, eu reconheço a Deus como o único Criador, Criador do céu, da terra, das mares, das fontes das águas. E Satanás, quá, 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 quá. Porque ele olha e não vê os anjos do Senhor, porque ele olha e não vê a presença de Cristo, e portanto não tem nada santificado, nada. E a sua violência descerá sobre a sua mioleira, sua cabeça, miolo. Eu louvarei o Senhor. Vamos ler todo mundo? Você vai fazer uma declaração, uma profissão de fé hoje. Proclama, ora, isso é uma oração, orando a palavra. Você já ouviu isso? Você vai declarar e falar, Deus, pela fé e pelo desejo que eu tenho de te servir da forma correta. Versículo 17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Amém. Ok. 1 Coríntios, se você quiser você pode abrir lá 1:30, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo. Como que nós somos do Pai? Por meio de quem? Se você não tem relacionamento com Cristo, a sua casa não é santa e você não pode ser de Deus. É isso que ele está começando a falar. O qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Deus teve que fazer de Jesus. Ele não abriu mão. A gente já estudou isso. Da sua natureza. Não. Natureza divina é santo. Jesus nunca abriu mão da santidade. Natureza divina é santidade. Natureza carnal é pecado. Certo? Jesus, ele teve que abrir mão de todo o poder, de toda a glória. Ele se fez homem por nós. Então, quando ele desceu aqui, nasceu da barriguinha da Maria, ele teve que aprender todas as coisas. Então, ele foi sendo desenvolvido em quê? O versículo vai falar aí, sabedoria. Qual que é o próximo? O que é justiça? Os 10 mandamentos. E qual que é o resto? Ele foi sendo santificado pela presença do Pai? Sim. Para quê? E redenção.
Mais, esse significa mais. Por quê? Porque se ele não se santificar, então, em primeiro lugar, ele recebeu sabedoria. Quando ele recebeu sabedoria, ele foi praticando os mandamentos de Deus. E aí ele se tornou santo. E quando ele se tornou santo, ele se tornou um cordeiro imaculado. Morreu por mim e por você. E por causa disso, ele é a operação da redenção na minha vida e na sua. Então, qual que é o meu processo? O mesmo de Cristo. Estou recebendo sabedoria de Deus? Sim ou não? Sim. Eu pego a sabedoria de Deus, Ele me mostra os 10 mandamentos, eu me santifico com a presença de Deus, certo? Sabedoria, mandamentos, santificação e encontro a redenção, a salvação. Difícil entender isso? Olha o que o Senhor falou comigo. O sábado é o sinal do poder de Deus, tanto na criação como na redenção. Despreza a evidência de um Deus vivo e verdadeiro. Êxodo 31, 13. Êxodo 31, nós vamos ler a partir do 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Aonde? Nas vossas gerações. Olha que interessante. Nós estávamos lá em Ezequiel, certo? Nós lemos o capítulo 8, que falava das abominações. O 8 falava de todas as abominações. O 9 falava da marca, e quem não tivesse ia ser destruído. Se você for em Êxodo 20, versículo 20, 12 e 20, ele vai falar da marca. Ezequiel, eu falei que? Nossa, Ezequiel. Se você for lá, ele vai falar que o problema é que o povo profanou o sábado. É uma sequência de eventos. Está acontecendo abominação, Deus chama atenção, não obedece. Ele sela os homens que choram e gemem pelas abominações que acontecem. Aí você pode pensar no santuário. A tua casa tem que ser um santuário, a tua vida, o teu corpo é um santuário, a igreja é um santuário, os teus filhos são um santuário. Tudo, qualquer deles estiver profanado, Deus vai te cobrar. E aí em Ezequiel 20, ele fala isso: os meus sábados profanaram. Ele deixa bem claro. Em Êxodo 31, 13, nós temos ali: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Ezequiel veio antes ou depois de Êxodo? Então ele já estava falando que era um sinal, porque o povo ia se corromper. Não é nas vossas gerações, não vem depois? Aconteceu? Aconteceu. E vai acontecer de novo? Vai acontecer de novo. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque ele é santo, irmãos. Deus o tornou santo. Ele tirou a porção, ele disse assim: 6 dias são comuns. O sábado é santo, é separado. E se você não separar, é uma abominação ao Senhor. Não existe marca, não existe promessa, não existe santidade ao Senhor. É bem fácil de compreender isso, certo? Continuando. Aquele que o profanar certamente morrerá. Você pode pensar, alguns morrem fisicamente falando, mas eu entendo que a palavra maior para agora é uma morte espiritual. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Versículo 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações. É para passar para o seu filho. Ensina, igreja. Sábado é santo. Ensina para a sua geração. Ensina. Ensina a lei de saúde. Para de dar desculpa. Se apronta, noiva Nécia. Se torna uma prudente. Para
para gerações por conserto eterno, perpétuo, para sempre, imutável. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. Malaquias 3. Malaquias é um livro profético para o final dos tempos. Ele diz assim, a partir do versículo 16: então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E existe um memorial escrito diante de Deus. São livros para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Como assim, pastor? O que tem a ver com a lei? O que tem a ver que Êxodo 34, quando Moisés vai receber de novo as tábuas, porque ele arremessa no bezerro de ouro, aí ele tem que subir de novo no monte. Aí ele recebe de novo. E quando ele vai receber, quem está lá e promulga, proclama em alta voz para o Moisés é Jesus. E ele fala assim: estou promulgando o nome. Nome é caráter. Nome significa os 10 mandamentos, a definição de quem é Deus e do seu caráter imutável. Então, em Malaquias 3, quando ele está falando, então, vai ter um livrinho escrito lá, chamado Memorial. Sabe quem vai estar nele para ser justificado? Justo? Fazer parte da promessa? Os que lembram. Lembram do seu nome. Porque Deus poderia ser esquecido, como estava escrito lá, que a gente leu em Deuteronômio? Como não? Nós esquecermos Deus. Então, de novo, ele está falando para quem lembra de Deus. E só existe uma forma de eu lembrar de Deus: através dos 10 mandamentos. Em especial, o sábado, que é uma referência ao Deus verdadeiro, Deus Criador. Continuando aí no versículo 17: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra do príncipe dos exércitos? Quem está falando aqui? Deus. Senhor dos exércitos é Deus. Príncipe dos exércitos, Jesus. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o... Apocalipse 9:4. Quem que Deus vai poupar? Os selados? Os santos ao Senhor? Os que guardam seus mandamentos? Amém? Aí, nós já sabemos, eu não vou ler lá não, vou dar uma enxugada para vocês não ficarem muito cansados. Todo mundo sabe que Apocalipse 7, os anjos estão retendo os ventos, que são contra os eventos naturais da natureza, mas depois, quando começam as trombetas, as 4 primeiras têm relação com o que acontece na natureza, são desastres na natureza. E depois as últimas 3 são com relação ao homem, que a gente lê Apocalipse 9:4, que Deus então agora vai começar a ferir o homem que não está selado, certo? E eles têm uma obra, os 144.000, certo? Existem umas características que nós também já estamos carecas de saber, que está em Apocalipse 14, tudo bem? Uma delas eu quero destacar, você pode abrir em Apocalipse 14, que aqui entra um pouquinho de novidade a respeito. Isso é uma conversa minha com o Senhor, viu, irmãos? É minha com Ele. Pode ser que conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais claras e vão mudando um pouquinho. Mas o que eu tenho para oferecer agora para vocês é o que eu vou dizer aí. Apocalipse 14 começa a descrever as características dos 144.000. E Deus começou a falar comigo assim: olha, eu chamei essa igreja com esse propósito de 144.000. Mas Ele obriga? Não. Aquilo que é possível, segundo a luz que eu recebi, eu tenho que fazer. E o resto é operação de Deus na minha vida. E Ele fala uma coisa especial. Ele diz assim no versículo 4: estes são os que não estão contaminados com mulheres, com denominações religiosas, porque são virgens, não estão contaminados com doutrinas.
Estes são os que servem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. O que é primícias? São os primeiros. Então, de uma forma bem simples, eu vou explicar. Então, você tem um campo e você plantou alguma coisa lá. Nunca a plantação levanta, ela germina de uma vez. Sempre tem os primeiros frutos daquilo que você plantou, certo? Os 144 mil são esses primeiros, os eleitos do Senhor. Quando Jesus, todas as vezes que um sumo sacerdote ele ia apresentar ofertas no santuário, ele tinha que oferecer primeiro as primícias. Jesus era o sumo sacerdote, ele ofereceu as primícias dos mortos. Isso está lá em Mateus 27, quando Jesus morre e ressuscita, e com ele uma grande multidão, ele sobe aos céus, não é em Pentecostes, é antes de se encontrar. Lembra que ele se encontra com aquela mulher e ele diz assim: olha, não me reles porque ainda não fui para o meu pai. Ele tinha que ir para o pai levar as primícias do trabalho dele, da plantação, do trabalho que ele tinha oferecido. E aquela grande multidão subiu com Cristo. Essas são as primícias dos mortos. Mas tem uma seara dos mortos, porque não foram todos que ressuscitaram, foram alguns, certo? Qual é a seara? A seara é o todo. As primícias são tiradas do todo, da seara. Então existe primícia dos mortos e seara dos mortos. A seara dos mortos é aquela grande multidão que quando Jesus vier, ele vai acordar. Morreram em Cristo. Agora, os 144 mil, eles são as primícias dos vivos, são os primeiros a se aprontarem. E tem uma porção especial do Senhor, eles são os primeiros a receberem a chuva serode. E eles acompanham a seara. Quem é a seara? Seara dos vivos. Quem são? Eu não sei se vocês se lembram que quando a gente estudou Apocalipse 14, tem 2 grupos lá, não tem? Uma multidão a quem ninguém podia contar e os 144 mil. Na minha Bíblia está escrito assim, visão dos mártires na glória. Eles não são mártires. Aquela multidão a quem ninguém podia contar não são mártires. Laura, como você faz essa afirmação? Vocês sabem que esses subtítulos são feitos de interpretações de homens. E aquilo sempre foi uma confusão na minha cabeça. E eu sempre estudando, Deus, me fala, não entendo. Ia trombando uma coisa com a outra e não tinha sentido. E eu comecei a estudar o Apocalipse 14 e eu entendi que aquela grande multidão a quem ninguém podia contar são vivos, a seara dos vivos, da onde os 144 mil são tirados daquela grande multidão, são os primeiros. E eles não passam pela grande tribulação sozinhos, eles passam gerenciados. Por quê? Pelos 144 mil. Os 144 mil estão filiados, afinados com quem? Com Cristo. Olha o versículo 14, versículo 1, o que fala? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu. Então Jesus falava assim para os 144 mil, eles têm poder de discernimento incrível, como Cristo tinha com o Pai. Eles ouvem nitidamente, discernem. Então Jesus fala, agora nós temos que ir para cá, e eles vão. Agora nós temos que ir para lá, e eles vão. São totalmente guiados. Jesus é o guia dos 144 mil. E os 144 mil são guias daquela grande multidão a quem ninguém podia contar. Todos vieram da grande tribulação. E aí quando eu fui ler de novo, quando tem a pergunta no 6º selo, que faz assim, mas quem subsistirá aqueles dias? É uma sequência. 144, ele tem uma visão. 144 mil. E depois dessas coisas, que eu vi os 144 mil, eu vi também uma multidão a quem ninguém podia contar. Então eles são vivos. Pastora, e os mártires? Como que vai se completar o número dos mártires? O número dos mártires, irmãos, já está se completando.
Quantos, principalmente no Oriente Médio, estão sendo... O número dos mártires nunca parou. Não existiu pausa. Eles estão se completando. Mas aqueles que ficarem para as trombetas, que são juízos de Deus com misericórdia, serão convertidos através dos 144 mil. Eles são guia dessa grande multidão. Por isso que Deus tem pressa conosco. Porque Jesus quer voltar, porque são grandes, o tanto que Deus tem sido alimentado na imagem dos seus ciúmes. E nós precisamos, irmãos, não dar mais tempo não. Nós estamos à porta de um decreto dominical, às portas. E se eu chego no decreto dominical despreparado, acabou, eis aí o noivo, já era. Sabe o que o Senhor me falou? O que significa? A Dani falou um pouco sobre as noivas. Sabe o que o Senhor me revelou? O que é o óleo? É o caráter. Como é que você transfere o teu caráter desenvolvido ao longo de uma vida para outra pessoa? Me dá um pouquinho aí do seu caráter. Como assim, pastora? Óleo na Bíblia é representação do Espírito Santo. Isso! Fruto do Espírito, que faz o que do seu caráter? Transforma. Por isso que elas falam, me dá um pouquinho aí do seu caráter. Não tem como, irmão. Caráter é intransferível. Não se transfere caráter. Caráter se transforma ao longo de uma vida. É agora. É urgente. Aí eles têm uma mensagem tremenda, os 144 mil. Quem sabe o discurso, o sermão que Jesus preparou, revelou para o João. Deus preparou, falou para Jesus. Jesus falou para o anjo Gabriel, que veio falar para o João. Isso é o primeiro versículo, Apocalipse 1:1. Qual é o sermão que Jesus preparou para que os 144 mil preguem? Abre Apocalipse 14, irmãos, é tudo uma sequência, não tem muito que adivinhar, é bem simples de nós entendermos, olha lá. Então tá lá Apocalipse 14, falando de 144 mil, aí descreve o caráter deles, que eles são irrepreensíveis, na boca dele não se achou engano. Tá falando mal do irmão? Aí na sequência vem o sermão que eles pregam, as 3 mensagens angélicas. Nós já estamos careca de saber, certo? A terceira mensagem angélica, a gente já estudou de uma forma melhorzinha no acampamento, mas a terceira mensagem, ela fala da imagem da besta e do sinal. O que eu posso entender da terceira mensagem angélica nesse momento do final dos tempos? Uma coisa bem simples. A terceira mensagem angélica, ela prepara a terra definitivamente para aqueles que vão herdar o reino dos céus ou aqueles que vão herdar o fogo eterno. Há uma conclusão da obra de Cristo. Após a pregação da terceira mensagem angélica, se faz a separação entre o joio e o trigo. Eu não estou falando de dentro da igreja. O joio e o trigo de dentro da igreja já está sendo separado. A separação no mundo entre aqueles que servem ao Senhor e os que não servem ao Senhor. Como você chegou a essa conclusão, pastora? Simples. Eu prego as 3 mensagens, a terceira encerra o plano, conclui-se a obra, há uma separação definitiva, porque fala de uma imagem, fala de um selo, certo? Nós estamos lutando para ter o selo de Deus, mas existe o selo da besta. E aí, a partir do momento que se é pregada essa mensagem, há uma conclusão da obra dos 144 mil. E aí, olha o que acontece. A conclusão está a partir do versículo 14, que a gente nunca estudou, que fala o seguinte: a ceifa e a vindima. O que significa ceifa, irmãos? Isso, mas para o tempo do fim, o que significa ceifa? Mateus 13, na verdade é o 39, tá? O inimigo o semeou, que o semeou é o diabo, e a ceifa é o quê? O fim? O fim? O que é a ceifa? O fim
do mundo. Então, a partir do momento que se prega a última mensagem, há uma definição absoluta de quem é do Senhor e de quem é de Satanás. Então, volta lá para o capítulo 14, para a gente entender isso, a gente já termina. Apocalipse 14. Então, você entendeu aí por Mateus 13, 39, que ceifa é o quê? O fim, não é o tempo do fim do mundo, é o último momento, tá? Após a pregação, é a conclusão da obra dos 144 mil. Olha o que acontece. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. É a descrição da volta de Cristo, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança sua foice e ceifa. Em outras versões pode estar cega, é a mesma coisa, ceifar e cegar. Ou seja, tirar aqueles que são deles. E já é vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Ou seja, no mesmo capítulo que fala das premissas dos 144 mil, fala também de uma seara. Então, os primeiros ficam prontos, pregam o sermão que Jesus determinou, as 3 mensagens angélicas. A mais poderosa e veemente delas é a terceira, que faz a separação. Jesus volta e pega o segundo grupo de Apocalipse 7, que é uma multidão a qual ninguém podia contar. Quem vai estar de pé naquele dia? 144 mil. Mais uma multidão de quem ninguém podia contar. E o que mais? Está faltando uma turma aí. O da ressurreição especial. Daniel 12, versículo 2. Muitos estarão naquele dia. Quem? Muitos para desonra e vergonha eterna, e outros para glória eterna. Certo? Então, pô, pastor, então não é só os 144 mil que vai estar naquele dia? Não. Mas a palavra de Deus, em Apocalipse 14, no Apocalipse 7, diz que eles trabalharão no templo. Servirão ao Senhor de dia e de noite. E mais uma coisa interessante que o Senhor conversou comigo. Ele disse assim: os 144 mil não vão aonde Jesus está o tempo todo. Onde Jesus está, eles estão. Sabe como será no novo céu e na nova terra? Aqueles que aprenderam a seguir o Cordeiro no lugar mais difícil e improvável e venceram, terão o privilégio de entrar num compartimento que somente do santuário celestial, que somente Cristo pode entrar, nem os salvos que estão lá. Qual é esse lugar? Santíssimo. Lugar santíssimo, mas não é no santuário terrestre, é no santuário celestial, a habitação absoluta de Deus. Todos verão a Deus, Deus terá conversas com todos, mas a entrada no lugar santíssimo só é permitido ao sumo sacerdote e àqueles que se tornaram como ele. 144 mil Cristos na terra. Isso tanto é verdade que na carta de Apocalipse, nas cartas das igrejas, ele fala: e aquele que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono do meu. Aonde fica o trono? No lugar santíssimo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu vou terminar, tem um monte de slides ali, mas eu não vou passar porque eu acho que já foi. Uma comprovação, irmãos, do Apocalipse 14, porque assim, começam as trombetas, né? Nós vimos lá que no Apocalipse 9:4 as trombetas estão rolando, estão na quinta. Aí você fala: como que acontece o selamento dessa grande multidão? Ah, outra coisa importante. Não são só os 144 mil que são selados. Lembra que a gente falava que era só os 144 mil selados? Não são. O Senhor me disse que essa grande multidão a quem não podia contar são selados.
Que momento que acontece esse selamento? Olha, no Apocalipse 8, após a definição dos 144 mil, incensário é jogado, ou seja, fecha-se a porta da graça. Só que aí vão começar as trombetas, mas Jesus já sabe quem são deles. Então as trombetas acontecem para o despertamento da grande multidão. Então quando eles ouvem os 144 mil pregarem as mensagens, eles se convertem e selam naquele momento. Quando que termina o selamento da grande multidão dos 144 mil? É antes do decreto dominical. Base para isso do que eu estou falando para vocês está em 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece, estou falando da grande multidão, tá? Do selo da grande multidão, base bíblica. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, irmãos, concluindo o raciocínio, em Apocalipse 7 nós temos 2 grupos bem definidos que serão salvos e selados. O primeiro são 144 mil e o segundo a grande multidão a quem ninguém podia contar. O primeiro grupo, 144 mil, são selados antes das trombetas, porque eles pregam nas trombetas para a conversão da grande multidão. A grande multidão é selada nas trombetas. Até qual trombeta? Até a 4ª trombeta. Mas como? Porque em Apocalipse 9:4 diz que Deus ferirá aos homens que não estão selados na testa com o selo do Deus vivo. Significa que na 5ª trombeta já houve o selamento de todos que herdarão o reino dos céus. E a partir daí, terminam-se as trombetas e entra a praga, que é o juízo de Deus, sem misericórdia. Amém? Que Deus te abençoe, que te ajude a compreender, que você não se rebele contra o Senhor, que você entenda a palavra de misericórdia e amor que Ele tem pela tua vida, o chamado de urgência que Ele constantemente faz através de cada um dos seus ministros de louvor e pregadores. Que você entenda o quanto Deus te ama e o quanto Ele te quer ver envolvido nas coisas que são dele. Vou terminar falando algo que eu entendi do Senhor já há algum tempo. Ele diz assim: tem muitas pessoas que não vencem. Por que não vencem? Porque os seus hábitos são constantemente errados. Ações repetidas formam o hábito. O hábito é aquilo que você faz todo dia, se torna um hábito. O hábito forma o caráter. E o caráter concluído determina o destino eterno da pessoa. Então, se você tem o hábito de profanar o sábado, e se você consertar e fizer dessas ações um hábito, o hábito vai gerar o caráter gera o selo e você se torna um bendito do Senhor, santo ao Senhor. O selo tem essas 3 características importantes. Os selos são os mandamentos, todos eles. Identificar quem é Deus, aprovar aqueles que são escolhidos e fixar as escolhas que você fez ao longo da sua vida ao ser exposto à verdade. Então, irmãos, João 6, versículo 27, diz que nós devemos trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então este é o momento que nós devemos trabalhar por toda a palavra, por toda a verdade presente que Jesus já nos revelou, porque isso será o nosso selo, a nossa determinação, o nosso amor demonstrado pela prática da verdade.